José Joaquim Pereira da Gama, nascido em Luanda, é o nosso convidado de hoje, nesta segunda edição. Bem, José Gama, diga uma coisa, olhando para o jornalismo em Angola, e começa dessa forma direta, acha que atualmente o jornalismo em Angola está a cumprir o seu papel? Nesse momento há mais abertura, abertura política, e o jornalismo tem nesse momento todas as condições para cumprir com o seu papel. Anteriormente não se podia, devido às razões que todo mundo conhece, mas temos um novo governo, e o novo governo pelo menos está a dar sinais de uma certa abertura e de dar sinais de deixar com que os jornalistas desempenhem melhor o seu papel, e estamos em crer que se continuar assim, dentro de algum tempo, o jornalismo angolano poderá cumprir com o seu papel. Está tudo a seu lado, todos os indicadores vão para esse sentido, e não há dúvidas que o jornalismo vai cumprir com o seu papel em Angola. Há aqui também uma dimensão dessa própria responsabilidade social, isto é, as próprias consequências que o exercício da profissão tem na esfera das outras pessoas. Acha que os jornalistas estão conscientes deste efeito, deste papel, dessas consequências? Logicamente, hoje estamos num mundo globalizado. Hoje todo jornalista tem acesso à internet, e através da internet tem acesso a jornais de fora, tem acesso às rádios e televisão, canais de televisão de fora, e ele vê aquilo de fora como modelo. Em Angola, muitos jornalistas têm acesso a SIC Notícias e acaba por ter aquilo como um modelo a seguir. Então, eu acredito que o jornalismo em Angola pode e tem todas as condições para evoluir, pois nós estamos também numa zona que é da SADC, que é uma das zonas com o jornalismo mais desenvolvido que há em África, embora seja de expressão, os grandes jornais que temos na região da SADC, como o Mail and Guardian, sejam de expressão inglesa, acabam por não ser uma influência para Angola, mas estamos numa região que temos o MISA, que pode exercer essa influência. Estamos em condições de ir para um jornalismo crescente e que pode evoluir. O Clube K hoje, com quase 18 anos de existência, é um exemplo desta inovação e de uma plataforma digital de comunicação. Hoje o jornalismo concorre com outras formas de comunicação que também vinculam informação. Como é que olha para isso? Vê isso como um desafio para o jornalismo, ou também como uma perda do papel da sua influência, da influência desse jornalismo? Não, no caso concreto do Clube K, o Clube K, que se analisar bem, o Clube K produz informação, o Clube K faz análise da informação. Aquilo que ele vai divulgando, muitas das vezes não tem o caráter próprio dos padrões de uma notícia, mas ele faz análise da informação. E hoje é muito normal encontrar esse tipo de modelo no mundo. Há muitas agências, como temos o caso do Africa Monitor, o Africa Confidential, o Africa Intelligence, acho que é um portal africano que produz esse tipo também de informação fechada, e que é mais ou menos a linha que o Clube K usa, e também uma mistura também do jornalismo tradicional. Mas iríamos mais mesmo para o estilo de análise de informação, que ele faz a recolha de dados, e produz a informação para um público-alvo, né, que é um público-alvo, nesse caso o angolano, e um público também mais letrado e meio politizado.
Há uma coisa que se tem notado neste período, e aquilo que o Gama falava da maior abertura, a maior liberdade na abordagem de vários temas, percebe-se que o jornalismo que se fazia em Angola, estava muito nas instituições, nas organizações. Havia uma agenda já feita nas redações, que era a cobertura de atividades ligadas ao Presidente da República, ou instituições do Executivo, e depois daí não passava. E agora parece que se volta para esse jornalismo que dá atenção às pessoas, que vai abordando os temas que afetam realmente, diretamente a vida das pessoas. Uma abordagem mais social. Sim, é um quadro normal que Angola, Angola é governada por um partido governante que é de cariz e de origem comunista. E todos os países e partidos com cariz comunista têm uma das suas premissas é o controle da informação. A informação o público consome aquela informação que o Partido Comunista ou o governo quer que ele consome. É o que acontecia em Angola durante esses anos todos. A TPA, os órgãos de comunicação estatais publicavam aquilo que fosse agenda determinada pelos departamentos de propaganda ou os gabinetes especializados, como tivemos nos últimos anos o GRECIMA, em Angola, e por fim é que se dava prioridade às agendas settings, né, que são as agendas das empresas de jornalismo, e isso notava-se mais, o jornalismo que era distanciado do quadro institucional era mais o jornalismo privado que se exercia no setor privado. Mas com a nova abertura, durante os anos todos ocorreram e houve muita crítica, e o governo tem estado a promover uma abertura para que o jornalismo se distancie, o jornalismo estatal se distancie muito deste modelo antigo. Ainda há dias o próprio Ministro da Comunicação Social disse que no período da anterior governação era um período em que se vivia um bocado no mundo da fantasia. O jornalismo não reportava a realidade dos factos. Sim, o Ministro tem razão, e muito recentemente notamos ainda alguns sinais que têm acontecido. Recentemente a TPA publicou informações sobre o juiz Rui Ferreira, que estava envolto de uma polémica, e mesmo assim a TPA, ao invés de produzir uma reportagem, ir atrás dos protagonistas da história, ficou-se apenas em produzir comunicados de imprensa das instituições, né? Ao contrário, por exemplo, tivemos a TV Zimo, que é uma televisão estatal, e deu um bom exemplo. Foi atrás das pessoas, foi buscar o contraditório, ouviu todas as partes e fez uma coisa, um jornalismo exemplar que a TPA também poderia ter seguido. É uma questão que determina a ação dos próprios jornalistas, que é o papel dos gestores dos órgãos de comunicação, que o papel que eles têm na informação que nós consumimos. E ali, aqui vou para a questão do serviço público de informação. É um papel determinante desses gestores que têm nesse serviço, que afinal de contas tem um papel, que é o serviço público de informação. Sim, os gestores de imprensa, o país acaba de entrar por uma nova era, e é normal que alguns gestores possam ter algum receio daquilo que podem ou não devem publicar. E nós pensamos que o próprio Ministro deve continuar a apelar a essa abertura, a incentivar as próprias empresas de comunicação, sobretudo as estatais, de serem ainda muito mais abertas e distanciarem-se da agenda institucional. Deve-se apostar muito, sobretudo o jornalismo estatal, deve apostar muito mais também em reportagens. A TPA tem dado um exemplo com um jornalismo, com um programa além do Cabingana. Eu acho que deveria-se ter mais programas do género, né, porque também ajuda a própria empresa a desenvolver. Esse tipo de programas são programas que requerem pesquisa, requer consultas, né? E eu penso que
pode ser um caminho também positivo para isto. Acha que se deve investir mais no jornalismo de investigação? Porque durante muito tempo em Angola ficou-se com a ideia de que só o Rafael Marques e o Sr. Macangola é que faziam o jornalismo de investigação. Acho que é necessário começar-se a abrir os órgãos de comunicação social, começar a investir muito mais nesse jornalismo de investigação? Há condições, há meios? Sim, sempre houve meios. Olha, o Jornal de Angola, mesmo até a Rádio Luanda, a Rádio Nacional de Angola, tinham alguns jornalistas, quer dizer, o jornalismo de investigação existiu, fazia-se a nível da cultura, a nível do desporto, só não existia na área da política, que não se permitia. Mesmo até em época eleitoral, faz-se jornalismo de investigação no ramo do setor produtivo, como agricultura e outros campos, só mesmo na política é que não existia. Então, se já havia estes sinais de se fazer jornalismo noutros campos, acho que é muito facilmente depois aquilo ser transportado para o setor político, que é isso que Angola e os órgãos no geral precisam e podem fazer. Pois, na sua percepção, o que é que o jornalismo em Angola precisa hoje? De uma evolução ou de uma revolução? Não, ele precisa de evoluir mais ainda. E o jornalismo angolano foi sempre dependente do poder político e precisa também libertar-se do poder político. Nós, por exemplo, temos um caso que é a ERCA, né, que é uma instituição que regula a linha editorial, ou melhor, regula o jornalismo em Angola, mas também ela em si também já nasce de um partido político, né? Então acho que também no futuro deveria-se rever também o caso da ERCA. Se nós quisermos de facto o poder político, nesse caso que tem o poder de decisão, se quiser libertar um pouco o jornalismo, tem que também de partir daí vermos formas de se criar uma instituição como a ERCA que também não nasça das moldes, né, de um partido político. Uma coisa que eu queria saber, uma ligação entre as empresas da comunicação social e a universidade. É uma coisa que se tem falado muito, parece que há uma ruptura, que não há uma ligação muito forte e muitas vezes até que indivíduos que saem das universidades e não têm uma ideia de como é que funcionam, têm só uma ideia do ponto de vista teórico, mas da prática não. Acha que devia haver uma maior interação, uma ligação entre as instituições, tanto de comunicação social e as universidades? Com certeza, porque há muitos estudantes, sobretudo que vêm do e-mail, estudantes que vêm do ISTA, né? E que quando vêm para as empresas acabam por estar num mundo totalmente diferente daquilo que era diferente daquela realidade teórica que aprenderam nas escolas. E no caso de Angola deveria seguir o exemplo do que acontece entre o poder jurídico e as universidades. Hoje já notamos uma certa ligação, já notamos, por exemplo, a Universidade Independente, né, que já tem salas de simulação para julgamentos, né, já essa ligação. Eu penso que no caso de Angola também no seu todo deveria-se ter isso. Temos o caso próprio também da própria Independente, acho que é Independente, que tem uma rádio, tem uma rádio própria, e aquilo também serve, quer dizer, aquilo serve para os alunos quando saem daquela universidade estão aptos e já estão familiarizados com o mercado de trabalho, com as empresas que produzem informação. E eu acho que tem que se levantar o debate nesse sentido, trazermos mais especialistas e vermos como é que se pode fazer uma interligação entre as universidades e as empresas, de modo em que, doravante, quando se produzir quadros, ou quando as empresas precisarem de quadros, podem ir diretamente também às universidades, né? E ir requisitar também diretamente às universidades ou aos institutos como o IMEL e outros independentes. O acesso às fontes. Gama, é uma das grandes dificuldades, é uma das coisas que tem sido sempre abordado. Acha que vai haver maior abertura também para os jornalistas acederem às fontes? Ainda há muitas barreiras, há muitas limitações. Eu dou exemplo concreto da África do Sul. Nós temos que promover uma abertura a nível o próprio Ministério da Comunicação Social deve promover
encorajar os ministros das instituições a dar a informação necessária ao jornalista, para o jornalista por vezes não ir buscar a informação por detrás. E eu dou o exemplo da África do Sul, né? O ministro ou o diretor das empresas estatais está em briefings com os jornalistas, briefings em off, o próprio ministro ou governante passa a informação, né, mas aquela informação institucional, né, que ele passa, e o jornalista sai dali, mas com o compromisso de não citar ninguém. Ele tem a informação, vai trabalhando, dão-lhe toda a informação, mas não cita ninguém. Eu acho que Angola também pode-se fazer isso normalmente, não um bicho de 7 cabeças. E doravante, isso evita também que o jornalista às vezes traga informações que não digo que estejam distanciadas da verdade, mas informações incompletas. E as instituições no seu todo também devem colaborar com os jornalistas no sentido de fornecer informação. Tivemos recentemente o caso este caso em volta do juiz Rui Ferreira, que a rádio, ou a TV Zimbo foi ao encontro de um escritório em que ele está ligado, e o escritório recusou-se da informação, preferiu antes produzir um comunicado, né, dias depois, para trazer a sua versão. Então isso mostrou que aquele próprio escritório também não estava familiarizado com o seu papel de prestar informação. E eles trouxeram um comunicado a explicar que o juiz, que os seus advogados, membros fundadores, deixaram de exercer a advocacia e etc. Eu acho que logo que aconteceu aquilo, se esses dirigentes tivessem a noção de que, todo passo que ele dá, teriam de informar ao povo, eu acho que não se levantaria esse tipo de polémica, né? Porque isso mostra que doravante todo governante, toda instituição, todo passo que ela der, deve produzir um comunicado e informar sobretudo passar aquilo via a comunicação social, para evitar esse tipo de situações. Já que toca no caso Rui Ferreira, eu sei que é um caso que tem estado a criar ainda muito mais informação. Por exemplo, o Clube K noticiou ainda ontem que num órgão de comunicação privada, a televisão, a Zimbo, terá havido mesmo uma espécie de uma censura, porque os acionistas terão proibido a área de informação de produzir informação, desculpa o pleonasmo, sobre este caso. É entendível a postura que a Zimbo vem a tomar, mostra que isso é um gesto de solidariedade ao Rui Ferreira. Como sabemos, a TV Zimbo faz parte do grupo Mídia Nova, que foi formado pelos entidades, antigos generais e o antigo PCA da Sonangol, que trabalharam muito tempo com o presidente José Eduardo Santos. O Rui Ferreira trabalhou com o General Leopoldino Nascimento e Manuel Vicente. Leopoldino Nascimento, o General Copelipa, trabalharam muitos anos com o presidente José Eduardo Santos. O Rui Ferreira trabalhou também muitos anos com o presidente José Eduardo Santos. Então, eles estão todos ligados, acabam por ter, de uma maneira ou de outra, uma certa ligação. Então, é normal, né, no ponto de vista pessoal, que eles mostrem solidariedade com o Rui Ferreira, mas acaba por ser também um gesto não profissional quando eles levam essa normalidade pessoal para as instituições em que eles trabalham. Isso mostra também que os acionistas não respeitam e interferem no trabalho do jornalista, e isso não deveria acontecer. O acionista nunca deve interferir na linha editorial de um órgão. Ele pode ser o dono, pode no início determinar que tipo de linha quer, se é desporto, se é política, mas no meio do percurso é errado que o acionista, como aconteceu com os generais, venha interferir nas redações. É algo muito lamentável, porque no fim e a cabo eles acabam por pôr os jornalistas numa situação de inibição. A TV Zimbo esteve a fazer um trabalho que foi muito bem louvado quanto à reportagem que se fez em torno do juiz Rui Ferreira. Agora, quando os acionistas
colocam esses tipos de entrave acabam por colocar um entrave no seu todo e também bloquear, permitir com que o próprio público deixe de consumir um trabalho bem profissional que eles estavam a fazer. Acima de tudo, que é um trabalho do interesse público e do interesse do público. Exatamente, é um trabalho de interesse público e do público que eles acabam por fragilizar na medida em que eles põem os seus assuntos pessoais, né, a sua agenda pessoal por cima deste dossiê. Mas o Capa também entra nisso porque há uma situação do próprio Tribunal Constitucional que acaba por negar, de certa forma, fazer um desmentido, um comunicado em que desmente a informação que foi inicialmente vinculada pelo Capa sobre uma suposta reunião do Conselho de Segurança e esta coisa toda. Não, o próprio Tribunal acaba por trazer um comunicado que causa confusão. Primeiro que os juízes não explicaram como é que o juiz Rui Ferreira estava a participar num órgão que é de segurança, de defesa e segurança. O Presidente do Tribunal Supremo não deve participar numa reunião de órgão de Conselho de Segurança. Um bocado estranho, não é? Eles se alegam que o tribunal é um órgão independente do Poder Executivo. Nós perguntamos como é que o juiz do Tribunal Supremo, né, está numa mesa em situação de subordinação ao Presidente da República ou titular do chefe do Poder Executivo. Quer dizer, há ali uma confusão que o próprio comunicado do Tribunal Supremo não conseguiu também esclarecer. Acabaram por provocar mais confusão ainda na mente do cidadão. Depois, os próprios juízes, é um facto, os próprios juízes trouxeram, mostraram o seu trabalho. O que aconteceu os próprios juízes mostraram que estavam ao serviço do juiz Rui Ferreira, e a pergunta-se que se tem colocado, se eles estão ao serviço do Presidente do Tribunal Supremo ou estão no interesse da própria nação, como fez questão de questionar o Correio Angolense do jornalista Graça Campos. Exatamente, sim, e nós também colocamos a mesma questão. Eu penso que os juízes no seu todo foram muito infelizes com o seu comunicado. Estamos a viver também um momento de uma nova forma de atuação a nível da justiça e que muito tem uma ligação à própria comunicação social, porque a forma como essas notícias acabam por chegar, de detenções, interrogatórios, prisões preventivas e tudo o resto. Eu acho que isso também faz parte da abertura que se está a promover no país, de não esconder as coisas, porque anteriormente também aconteciam, já tivemos casos de dirigentes que foram detidos e etc. Mas o que acontecia é que não se trazia aquilo a público, porque o governo tinha o conceito de que trazer a público vai prejudicar a imagem do país fora, vai prejudicar, como se diz entre aspas, iria sujar o nome do país. Fazia-se aquilo tudo entre quatro paredes. Tivemos o caso de um governador do Quando Cubango, que foi a tribunal, foi condenado num processo em que perderam vidas naquele território na sequência de um ato, de um ato ali tradicional. Tivemos o caso do engenheiro Isaac dos Anjos, quando ele geria um fundo de pensão e foi chamado a tribunal. Tivemos esses casos, a própria mídia também reportou, mas de uma forma cínica. Mas naquela altura os órgãos do Poder Judicial não prestavam nenhum esclarecimento. Por isso que digo, há uma abertura no seu todo, há um encorajamento que o próprio presidente, o novo presidente, tem estado a dar, e isso está a permitir também que os próprios órgãos de justiça, que são independentes e devem ser independentes, soltaram-se também, porque eles também estavam muito vinculados e sentiam-se presos ao poder executivo e ao poder militar. Nós víamos temos o caso do general Zé Maria, quando houve o caso
dos 15+2, que o Serviço de Inteligência Militar acabou por colocar ali um desk temporário dentro do próprio tribunal, né? E havia lá o brigadeiro Nelito que fazia ponte entre o general Zé Maria e o tribunal. Quer dizer, havia um trabalho de promiscuidade no seu todo. Tivemos o caso do julgamento do Rafael Marques, né? Que o Rafael Marques foi condenado e um dia antes os próprios juízes, as pessoas que fizeram, os generais que acusaram, levantaram e fizeram acusação contra Rafael Marques, tinham a sentença, né? E estavam a propor que ele fizesse um pedido de desculpa e em troca eles retirariam aquele processo, e eles tinham a sentença com eles de algo que o juiz ainda nem sequer tinha decidido. Quer dizer, mostrava claramente que o Poder Judicial estava nas mãos dos militares e na mão dos políticos. Quer dizer, o Poder Judicial estava na rua. Estava na rua. Independência de poderes como tal não existia, era só no papel, mas de facto havia uma independência tal deste mesmo poder, do Poder Judicial ao Poder Executivo. Não existia. O poder Judicial estava na mão do presidente José Eduardo dos Santos, como se conseguiu ver no caso, e dos seus generais. E o exemplo concreto é o que aconteceu com o general Miala, e muito recentemente o general Furtado veio a público a dar subsídios, a contar que o que provocou a detenção do Miala foi uma convocatória que supostamente ele faz ao general, e ele depois mais tarde veio revelar que não foi ele que assinou aquilo, foram outras pessoas, que ele nunca convocou o general Miala para ir para um ato de despromoção. Quer dizer, mostrou claramente que houve aquele grupo que estava com o inner cycle do presidente José Eduardo Santos manipulava a justiça da forma como bem quisesse. O grupo e o próprio presidente José Eduardo Santos, porque no fim depois o próprio presidente José Eduardo Santos é que acabou por soltar o general Miala através de um indulto, né? Ele que na altura era uma peça influente, era um homem importante na estrutura de José Eduardo Santos, acabou por ser uma carta deixada fora de baralho, mas hoje Fernando Garcia Miala aparece com um papel determinante na atuação do governo de João Lourenço, o papel que tem como chefe da secreta interna. Isso dá-lhe também um poder muito grande para o nível de informação, para a qualidade e a quantidade de informação que ele dispõe e que pode estar a colocar também ao serviço do Executivo de João Lourenço. Mas já não é como no passado. No passado, o general Miala era o secretário do Conselho de Segurança. Para além dele dirigir o CIE, ele era uma espécie de coordenador de todas as secretas, né? O general Miala interferia nas embaixadas, nas antenas diplomáticas, interferia no setor econômico, em todos os setores. Hoje ele está apenas no SINSE, que é na inteligência doméstica. Ele hoje não interfere mais no CIA, não interfere no poder, na inteligência militar. Quer dizer, ele está com poder, mas não é um poder semelhante àquilo que ele teve no passado. Nesse momento ele é um homem que tem muita informação, consegue estar habilitado para ajudar o presidente João Lourenço. É um homem que o presidente José Eduardo Santos gosta muito, confiava muito, era como um filho do presidente José Eduardo Santos, e neste momento a sua promoção é também interpretada como um sinal que João Lourenço quis transmitir ao presidente José Eduardo dos Santos, que lhe garantiria alguma segurança. O general Miala é uma das poucas pessoas que nunca faria algum mal ao presidente José Eduardo dos Santos. Ele tem o presidente José Eduardo Santos como um pai, e o presidente João Lourenço procurou dar esse sinal, porque o presidente José Eduardo Santos, como todo mundo sabe, é uma pessoa com certo receio, é uma pessoa com uma certa intranquilidade em termos da sua segurança, né? É um pouco inconfortável, desconfia de tudo e de todos, o que é normal, e a nomeação de Miala dá-lhe aquela segurança, porque eles eram muito ligados,
até agora são... Mas apesar da situação toda, ter ficado preso 2 anos e na altura o Presidente Eduardo Santos, a quem ele dedicou, foi fiel, foi leal, e não ter feito nada a sair, mas apesar de tudo se continua a manter-se fiel? Sim, porque o general Miala percebeu que na altura o presidente José Eduardo Santos foi sequestrado pelo general Copelipa e aquele grupo restrito dele. O general Miala percebeu que aquilo não era ele não foi preso por vontade expressa do presidente José Eduardo dos Santos. Era o general Copelipa, o general Zé Maria, e usaram o antigo procurador João Maria de Sousa, que usaram o Poder Judicial para fazer uma armadilha contra o general Miala. Ele sabe que não foi... E quanto mais que a dada altura, ele mesmo preso, ele tinha contactos com o presidente José Eduardo dos Santos. Ele quando saiu da prisão, houve uma altura que o presidente José Eduardo... Acho que houve um aniversário de uma das secretárias do presidente, de alguém do gabinete do presidente José Eduardo dos Santos. O presidente estava lá, o general Miala também estava sentado ao lado do presidente. Isso uns meses depois dele sair da cadeia. Quer dizer que havia um contacto, mesmo depois de sair da cadeia, tínhamos a informação que o próprio general Miala prestava alguns trabalhos digamos, de assessoria ou de consultoria ao presidente José Eduardo dos Santos. O projeto Criança Futuro? Exatamente, socializou os serviços secretos. É uma coisa que é inadmissível, que não acontece em nenhuma parte do mundo, né? Socializou os serviços secretos. Ele próprio também socializou-se por excesso e demasiado, né? Ele tinha muitas redes, tinha grupos, tinha redes de inteligência que só ele conhecia e dominava. Então, logicamente, o general Copelipa terá feito uma leitura e notou que havia, e tomou uma medida de prevenção, viu que ali havia também se calhar um certo risco e perigo, e fez aquilo que fez, né? Dar um golpe ao general Miala. Mas hoje parece quase um senso comum, e até fora que depois desses 12 anos do general Sangue, parece que os serviços de inteligência externa regrediram um bocado, recuaram um bocado, pararam um bocado no tempo, estavam numa determinada dinâmica e que de certa forma atenuou ou parou, não houve uma evolução. Os serviços de inteligência naquela altura era a imagem do general Miala. E hoje os serviços, nota-se, depois veio o general Sango, e hoje nota-se claramente que houve uma certa fragilidade. Dou um exemplo concreto. Tivemos o caso da burla tailandesa. Em condições normais, os serviços, o CIE teria feito uma due diligence e teria alertado que aqueles indivíduos, não é uma coisa de outro mundo, bastaria a internet, encontra-se aquele pessoal, que aquele grupo não é um grupo credível. Tivemos o caso de um cidadão da Costa do Marfim, da Bini da Birré, esteve em Angola, fez passar por empresário, e a internet tem histórico dele de burlas em casos como Itália, nos Estados Unidos, empresários a reclamarem-se dele. E ele chegou a Angola, esteve com o pessoal do presidente José Eduardo dos Santos, esteve com o pessoal do presidente João Lourenço, reuniu-se com empresários em Angola. Quer dizer, em condições normal, se o CIE tivesse a funcionar no tempo com certa eficiência, como estava no tempo do general Miala, eu creio que aquilo não iríamos evoluir para esse tipo de situação. O CIE, acho que alertaria logo sobre os perigos, não dizia, mas alertaria logo que aquele empresário era um empresário que estava envolvido em muitos esquemas de burla fora. Tivemos o caso desta burla que o Zeno dos Santos e os seus amigos fizeram contra o Banco Nacional. Em condições normais também, o CIE teria agido, teve que ser as autoridades inglesas a alertarem. Quer dizer, notamos que há uma ausência do CIE que o CIE deve de facto evoluir, se calhar para uma nova etapa, e ser mais presente nas questões da política externa e também da ação externa do país.
Uma nova época agora com o general José Luís Caetano e Gino de Sousa, Zé Grande. Sim, acredito que o general Zé Grande pode mudar o quadro. É uma pessoa, é um quadro das relações internacionais. Perceba a coisa, já esteve na inteligência militar como segundo homem, é muito bem formatado, e eu acredito que ele pode dar uma nova dinâmica, tem condições, ele tem o apoio político do presidente João Lourenço. Trabalharam juntos, enquanto o presidente João Lourenço como ministro da Defesa e ele como chefe do Gabinete das Relações Internacionais do Ministério. Então ele tem todas as condições para poder fazer propostas de reestruturação do CIA e também de mudar o raio de ação e de dar uma nova dinâmica naquilo que foi o CIA. Anteriormente estava o general Sango, mas na prática quem mandava no CIA era o general Copelipa também, né, através da Casa Militar. O CIA, essas estruturas de inteligência, há muito tempo perderam a sua eficiência constitucional, que era de reportar ao chefe do Executivo. O presidente Eduardo dos Santos, há muito que não tinha acesso a eles. As reuniões e os briefings semanais eram feitos pela Casa Militar. Hoje o quadro é diferente. Vemos que o presidente João Lourenço está a mudar o cenário e, doravante, o próprio chefes das seguranças, né, o CIA, a inteligência militar e o SINCE, reportam diretamente ao presidente. E temos estado a ver, mesmo nas imagens da TPA, o próprio general Miala presente em reuniões, presente em caravanas presidenciais, algo que não acontecia, deixava de acontecer no passado. O presidente... Houve uma altura, mesmo no fim, antes do Miala sair, o Miala, ele como chefe do CIA, já nem sequer era atualizado sobre as viagens do presidente José Eduardo dos Santos. O Sango atuava mais como uma espécie de emissário de mensagens especiais do presidente José Eduardo dos Santos. Então, no fundo, era a Casa Militar de Copelipa que desempenhava aquele todo papel aquele todo papel que deveria ser das secretas. Gama, um ano de governação de João Lourenço, qual é a sua avaliação? Aquilo que está a acontecer, aquilo que o país está a ver, está a conhecer, estava dentro das suas expectativas? Qual é o balanço que faz? Como é que avalia a governação de João Lourenço um ano depois de tomar posse como presidente de Angola? O presidente João Lourenço está há um ano no poder e em pouco tempo ele fez coisas que o país precisa primeiro de investimento. E ele deu prioridade ao investimento externo, deu sinais, aprovou uma nova lei do investimento que quebra certa burocracia e permite o investimento direto do investidor. Aprovou uma nova lei da concorrência, quebrou com os monopólios, sobretudo a nível das exportações, quebrou os monopólios a nível das telecomunicações, deu sinais, está em negociações com o FMI no sentido de fiscalizarem e acompanharem a economia angolana. O presidente João Lourenço tem um programa que é o Plano Nacional de Desenvolvimento de 2017-2022, que aposta na agricultura. Numa agricultura, ele tem agricultura familiar e a agricultura institucional. E eu penso que ele tem todas as condições que é para poder fazer alguma coisa e criar um certo impacto na vida dos angolanos. Em um ano não se cria impacto, mas ele deu sinais que acho que daqui a mais 2 anos, vão poder ter impacto. Ele acabou fez uma ameaça muito forte às pessoas que protagonizavam ações de corrupção, né? E ele
promoveu poupanças para os cofres de Estados, poupança no sentido de tínhamos projetos que o antigo presidente deu à sua filha Isabel dos Santos, projetos de bilhões de dólares, milhões, quer dizer, fez poupanças, aquilo que chama-se em inglês, promoveu savings. Está a trazer de volta dinheiros que tínhamos no fundo soberano, em que o Zeno e seu amigo controlavam o fundo soberano como se fosse um brinquedo, né? E João-Claude Basto, e ele está a trazer esses dinheiros de volta e eu acredito que podem servir para investir em outros setores. Há uma reaproximação à China, embora não há elementos para podermos apurar ou analisar que tipo de parceria, que tipo quais são as vantagens que teremos disso, né? Não há dados muito claros sobre o empréstimo que vamos ter na China, né? São apenas alguns sinais. Então eu penso que de 1 a 10 o presidente João Lourenço está com uma nota 7 e devolveu também a esperança do povo angolano, que é acima de tudo. Havia uma necessidade de moralização da sociedade, nesse combate à impunidade, corrupção e tantos. Sim, é isso que ele está a fazer, está a moralizar a sociedade, está a mostrar que ninguém é diferente ao outro perante a lei e deu provas disso, né? Amigos chegados como Rui, como o antigo ministro dos transportes, Manuel Augusto Mais, estão a enfrentar a cadeia, estão a enfrentar a justiça. O filho do antigo presidente está a enfrentar a justiça, que até é alguém que tem uma certa ligação com o próprio João Lourenço, tinham relações comerciais, né? O presidente Eduardo dos Santos tinha criado ali consórcio em que pôs o filho e o presidente João Lourenço juntos. O João Lourenço, quando chegou ao poder, desfez-se destes tipos de armadilhas, que no fundo eram mais coisas para o comprometerem, tanto com o Zeno e com o seu sócio. Então, eu penso que o presidente João Lourenço tem estado a fazer coisas que têm estado a devolver a dignidade do povo angolano e também trazer uma certa esperança. No passado, as pessoas recorriam, por exemplo, ao presidente José Eduardo dos Santos numa intervenção, ele não estava nem aí, não respondia às pessoas, poderia-se fazer denúncias de casos de atropelos de poderes, de execuções como tem feito o SIC, ele não prestava atenção. Tivemos o caso do Carlo Peteca, houve ali excesso, as pessoas, os ativistas no AMBO reclamaram que as Forças Armadas reprimiram uma igreja, né, um grupo de religiosos. O presidente, pelo contrário, o antigo presidente, pelo contrário, decepcionou, veio fazer um discurso e a apontar o dedo e a culpabilizar mais aquela igreja. Eu penso que o João Lourenço está com uma dinâmica, uma forma de agir totalmente diferente ao seu antecessor e nós acreditamos que é bastante positiva e eu creio que com isso Angola pode Do ponto de vista da imagem internacional, o Gama é alguém que é um homem muito viajado, anda por várias partes. Onde estamos aqui agora em Portugal, mas já estamos no Reino Unido, está na África do Sul, está nos Estados Unidos, consegue viajar e é uma pessoa com quem as pessoas gostam de conversar e nestes países gostam de saber através de si procuram saber através de si daquilo que acontece em Angola. Qual é a ideia, qual é a imagem que eles têm deste novo período de governação, a imagem que têm de João Lourenço? A primeira imagem que eles têm e que nós notamos é que é um homem que está a combater e está comprometido no combate à corrupção. Porque o primeiro entrave que os investidores tinham era a corrupção. Envolviam-se com empresários angolanos e os empresários estrangeiros acabavam por não ter nenhuma proteção do Estado. O empresário angolano, por vezes, por um negócio, era capaz de defraudar o outro lado e o presidente João Lourenço deu sinal de que independentemente se sejam angolanos ou não, desde que estejam a investir em Angola, todos são merecedores de uma proteção jurídica e também de segurança. Esse é o primeiro fator e uma das coisas que ele trouxe é o clima de segurança para o empresário e nós notamos que nos últimos tempos
tem havido muitos empresários, muitas instituições a querer agora voltar para Angola e querer investir em Angola. É o primeiro sinal que ele deu, que era o combate à corrupção e ao mesmo tempo garantir segurança ao empresário. Porque o empresário não vai num sítio onde não há segurança. Há o entrave das divisas, porque há muitos empresários a quererem saber como é que vão transferir os seus dividendos, né? E o presidente João Lourenço trouxe uma dinâmica que é que, no sentido que as pessoas não precisam ir pela porta de trás ou por esquemas ou por brocas que no tempo que até 2 anos atrás havia. As pessoas, quando quisessem repatriar os seus capitais, tinham que ir através de brocas, e o presidente João Lourenço também quebrou essa coisa. Acho que são esses 2 sinais positivos que ele dá ao empresário internacional, à comunidade internacional, para poder investir em Angola. Ele tem estado a efetuar muitas viagens, né? E todas elas no sentido de impor mais de cariz econômico e empresarial. Então, quer dizer, mostra que ele quer que as pessoas venham investir em Angola e que nos libertemos também da única fonte de rendimento que temos, que é o petróleo. E ele nota-se que está muito dedicado também à agricultura. Ele é o homem, a informação que temos, que ele é um homem muito apaixonado pelo campo. Ele também, no seu tempo livre, tornou-se um fazendeiro, né? Produzia batatas na sua fazenda, e ele percebeu muito cedo que o campo pode ser o petróleo, o segundo petróleo de Angola. Falando dessas viagens, o Presidente esteve recentemente na China, e a 23 e a 24 vai visitar Portugal. Há 9 anos que um Presidente angolano, um chefe de Estado, não visita Portugal. A última visita foi do Presidente Eduardo Santos, a 10 e 11 de março de 2009. É uma parte do seu discurso na tomada de posse que diz que não posso deixar de mencionar aqui a solidariedade com outros povos, mas sem nos esquecermos da diáspora angolana, que merece uma atenção maior e cuja importância para o desenvolvimento do nosso país tem de ser levada em consideração. Isso tem revelado que nas visitas o Presidente João Lourenço tem tido encontros com a comunidade. Foi assim na África do Sul, foi na Zâmbia, foi também em França, na Bélgica, e parece que assim será também em Portugal. Isto é uma nova maneira de estar em contacto com a nossa diáspora, que muitas vezes se sente afastada da governação, se sente desprezada, minimizada ou até não tida em consideração ou em conta. Assim, o Presidente é o chefe de Estado. O chefe de Estado acaba por ser o pai da nação. Então é lógico que todos os países que ele for ou vai ter um encontro com a comunidade, ouvir dessas as suas preocupações e também ter contributos na primeira pessoa. Eu acho que essa é a primeira coisa que ele percebeu. Por outro lado, ele vem para Portugal e durante muitos anos Portugal funcionou como a fonte de confiança da comunidade internacional para com Angola. Os Estados Unidos, durante muito tempo, sempre que enviassem um embaixador a Angola, sempre que tivessem um plano para Angola, a primeira consulta é Portugal. A Inglaterra, que é um centro, onde é um país onde muitos empresários que querem ir para a África, primeiro o sítio, passam por lá. E a primeira coisa que a Inglaterra faz quando quer investir quando os empresários de fora, indianos, etc., vão para a Inglaterra, e a primeira coisa que fazem é contactar setores portugueses para saber como é que está a situação em Angola. Então, o Presidente fez a sua viagem em muitos países, né? Deu segurança, prometeu segurança, fez promessas, deu garantias de que as portas de Angola estão abertas. Então agora resta-lhe vir para Portugal e transmitir a Portugal aquilo que ele quer também que Portugal depois possa passar aos outros interlocutores. Portugal colonizou Angola durante 500 anos e depois da independência, como disse atrás, Portugal continua a ser a fonte de segurança da comunidade internacional em questões sobre Angola. Todo empresário de fora que quer ir investir em Angola, ele vem buscar
conselhos, vêm fazer consultorias em Portugal. A consultoria parte a partir daqui, jurídica, económica, parte de escritórios de Portugal. Por isso, eu noto que há essa necessidade do presidente João Lourenço vir para aqui e ter boas relações com Portugal, de reforçar as relações com Portugal para ter a colaboração portuguesa nesse campo que ele deseja. Uma das questões, e estamos a entrar na reta final da nossa entrevista, é também o humanismo da parte de São Lourenço. Uma das coisas que o Clube K noticiou foi o facto do Presidente ter, segundo informações do Clube K, ter advertido o Ministro do Interior, Ângelo da Veiga Tavares, para situações de hipotéticas execuções sumárias, que mereceu também uma reação do próprio Ministério, que acabou por desmentir essa situação. Sim, é lógico que o Ministério do Interior nunca vai assumir publicamente que cometeu execuções. E o exemplo está aí, o Alves Camoling e o Isaías Caçul foram executados pelos serviços de investigação criminal. No próprio dia que houve a reunião do Conselho de Segurança, o SIC executou um cidadão em Malães. O Rafael Marques publicou um relatório com cerca de 100 execuções e o Ministério nunca reagiu, negou. Houve um caso de um vídeo de um agente da polícia, do SIC, a executar um cidadão quando já não mostrava perigo para a sociedade nem para ninguém. O SIC a executar aquilo friamente. Eu penso, e notamos que o presidente João Lourenço não quer isso para o seu governo. Ele quer estar, pelas informações que temos, é que ele quer estar comprometido com os direitos humanos, e um país sem direitos humanos é um país falido, e nenhum empresário vai para um sítio onde não se respeitam os direitos humanos, porque senão amanhã os empresários vêm investir e acabam sendo também executados ou mortos numa esquina. E o Presidente, como ele está a fazer convites para a comunidade internacional ir investir em Angola, e a primeira coisa que ele tem que fazer é apelar ao Sr. Ministro do Interior, apelar ao Sr. Diretor do SIC para que ponham cobro às práticas de execuções em Angola, porque não adianta ter um governo comprometido com o bem-estar e, por outro lado, o próprio governo estar a executar os seus cidadãos. Por isso, foi um bom passo que o presidente João Lourenço fez, e eu creio, e também notamos por parte também do próprio Ministro do Interior, há sinais que ele vai, se calhar, prestar mais atenção ao SIC para que deixem de fazer isso. Vão ter que sacrificar também alguns agentes que cometam isso. Eu acredito que muitas das vezes não é que o SIC tenha uma agenda própria ou que eles programam ir matar esse ou aquele. Há confrontos entre o SIC e marginais, e muitas das vezes acabam em mortes. Agora, é necessário o SIC dar também muito boa formação aos seus quadros, aos seus agentes, para que em situações dessas, né, quando eles se perderem a cabeça e não enveredarem para práticas de execuções. Mas uma coisa, Gama, é uma ação, uma ação individual. Outra coisa é a existência de esquadrões de morte. Acredita que em pleno século XXI e nesta altura ainda existam em Angola esquadrões de morte? Angola, até pouco tempo, acho que até 2 anos atrás, tinha os próprios serviços de investigação criminal tinham um esquadrão de morte. Funcionavam, a dada altura eles estavam estacionados numa zona por detrás do Quilamba, tínhamos essa informação. Era um grupo de jovens que lá ficavam estacionados e respondiam, esquece-me o nome do comandante a quem eles respondiam, e que iria lá reunir-se com eles. O esquadrão, esse grupo saiu dali, foi para um outro sítio que já não sabemos onde é que está, mas é um facto que tinham a polícia tinha um esquadrão de morte. Eles próprios, quando houve o caso do julgamento do Isaías Caçul e Alves Camoling, em tribunal, os próprios agentes do SIC revelaram que tinha um grupo de baixa visibilidade que cometia isso. O indivíduo que matou friamente o Camoling,
o Kiko, Francisco Kiko, explicou o modus operandi, o sítio onde aqueles mataram o Camulingue. Havia mais corpos, e a própria PGR, quando ela foi, encontrou cerca de 20 ou restos mortais de mais pessoas, por isso é que não conseguiram detectar qual deles era do Camulingue. Aquilo eram execuções sumárias, né? Era uma coisa que não era feita de forma isolada, era um esquadrão que funcionava naquela área. Aquela área era a própria área do SIC, quando executassem pessoas, iriam ali depositar. Então, o nome, embora aqueles institucionalmente não aceitem o nome Esquadrão da Morte, que é um pouco, tem que se admitir que é um pouco pesado, mas a verdade, seja lá qual for o nome que se queira atribuir, é que os serviços de investigação criminal sempre têm um Esquadrão de Morte. Vamos agora para o Clube Capa. Esse Clube Capa, que é uma plataforma que, Gama, quando começou isso, tinha ideia do que seria daquilo que é hoje o Clube Capa? O Clube Capa, quando começou, foi no sentido de apoiar atividades culturais e sociais dos estudantes angolanos no exterior. Na África do Sul, concretamente? Na África do Sul e nos outros países, porque o Clube Capa, quando começou, tinha representações em cerca de 12 países, né? Em todos os países tinha uma espécie de delegação, tinha um representante adjunto, tinha um homem da cultura. O Clube Capa nasceu como uma associação e o site era o braço dessa associação, que é o Clube dos Angolanos no Exterior. E o site surgiu no sentido de apoiar as atividades das comunidades culturais, e depois, com o tempo, notou-se que havia um vazio em termos de meio de comunicação em Angola, e os músicos começaram também a solicitar o Clube Capa, que era para ajudar-los na promoção dos seus discos, das suas cassetes. O Clube Capa foi fazendo isso, e ao longo do tempo foi mudando, foi desenvolvendo, evoluiu para outros moldes, saiu da cultura e da área social, acabou por estar na cultura, para a política, e a própria direção depois fez ajustes, né? Ajustes da sua forma de atuar. Por isso é que no início dizia que hoje o Clube Capa, ele não está necessariamente como um órgão de informação, ele está como um órgão que produz, que faz análise de informação. Ele recolhe dados dali e acolá e produz uma informação estratégica, assim posso dizer. Mas o alcance que tem, as fontes que tem a ideia que hoje, quando o Clube Capa coloca uma informação, a força, o peso que aquilo tem, muita gente diz que se o Clube Capa noticiou é porque tem valor noticioso, tem valor verdade, o impacto que ele tem. Chega a perceber isso muitas vezes quando está a falar com pessoas ou quando vai aos sítios e o apresentam, José Gama, Clube Capa, tem noção disso? Notamos às vezes pela aquilo que se vai publicando na televisão, nas rádios, as partilhas da internet, e pronto, são vários anos também de experiência, e então procura-se trazer, as pessoas gostam de coisas novas, e o Clube Capa procura trazer coisas novas, coisas também exclusivas, e baseia-se também muito em pesquisa. E tudo que é pesquisa, tudo que é trabalho de investigação, acaba sempre, qualquer tese de investigação, qualquer tese mesmo até académica, acaba sempre por ser uma coisa nova. Mesmo que essa tese já tenha sido defendida num outro país, por um outro estudante, mas quando é uma outra pessoa fazer, traz sempre dados novos. E eu penso que é isso que as pessoas também admiram, gostam do Clube Capa, porque traz muita informação exclusiva, muita informação que eu acho que o Clube Capa interpreta aquilo que o angolano gosta, quer saber. O angolano gosta de exclusividade, o angolano gosta de coisas de primeira mão, né? O angolano gosta de ter aquilo, gosta de ter algo exclusivo que ainda não leu nos outros sítios. Por isso é que as pessoas gostam do Clube Capa, e o Clube Capa interpretou também esses sinais das pessoas.
por isso é que há essa ligação mútua entre leitores e o próprio site. Essa ideia de mobilidade também que está muito patente no Clube K, porque nunca se sabe onde está, se é na África do Sul, se é em Portugal, se é nos Estados Unidos, se é em Londres, quer dizer, o Clube K consegue transmitir essa ideia de uma mobilidade tal, parece que está em todo o sítio. Sim, porque, como disse, é uma equipa que, quando o Clube K nasceu, tinha representações em muitos sítios, né? Cerca de 12 representações. Depois muitos estudantes acabaram por regressar para Angola e alguns ficaram nos seus países onde estão até agora. Então são essas pessoas que vão fazendo esse tipo de trabalho. Por isso é que por vezes temos uma notícia que acontece nos Estados Unidos, em Portugal ou mesmo em Angola, em primeira mão ou com uma certa exclusividade, e por isso é que tem essa ideia que nunca se sabe onde é que está a funcionar no seu todo. Não sei agora, mas sei que no passado também não agradou muitas vezes o poder da altura. Isso terá levado vários processos. Tem ideia, nestes 18 anos de existência do Clube K, existe desde o ano 2000, quantos processos já teve nas costas? Não, também não foram muitos. Temos o caso do nosso mais velho William Antoné, que tem cerca de 100. Eu acho que o Clube K deve, se calhar, deve ter tido aí uns 5 processos. Teve um processo que foi movido pela DENIC, que acusou o Clube K de a ter defamado por usar tortura contra réus. Teve vários casos movidos pelo antigo Procurador-Geral da República, João Maria de Sousa, que sentia-se defamado, dizia que o Clube K extravasava a sua vida ou o seu trabalho, que acabava mais por ser um instrumento. O ex-procurador usava mais o seu poder também para fazer pressão ao Clube K e aos seus atores, mas infelizmente não teve efeito. Muito obrigado por estar no Prontidão Informativa, esse espaço da Vivência Express News. E a pergunta para fechar: porquê o nome Clube K? O nome vem em inglês, que é Club K, e o K é chave. E quando se criou aquilo, as pessoas os membros do Clube K estavam fora e achavam que era a chave de Angola, a chave para abrir a mente das pessoas. Então ficou Club K e agora aquilo para o português dá Clube K. Okay. Então essa chave é para a vida. Muito obrigado, Zé Gama, e que continue assim com essa chave para abrir várias portas para a vida. Tá, muito obrigado e muita força ao Vivências, e continuem também com o trabalho no sentido de informar e chegar até onde puder aos serviços das comunidades e trazer sempre também coisas que interessam a nossa história, como foi o caso da história que aconteceu em Faro sobre os registros da passagem do Simão Toco, e que nós notamos algumas reações da própria gente da comunidade toquista, religiosos, que também desconheciam aqueles detalhes. Obrigado.